Ela carregava no peito um vazio que nada, absolutamente nada neste mundo, era capaz de preencher. Até que um dia, um simples envelope chegou às suas mãos. Não tinha remetente. Apenas seu nome, escrito de uma forma que fez seu coração acelerar, e um lacre, como um segredo prestes a ser revelado. Dentro dele, não havia apenas palavras escritas em tinta. Havia uma voz que ela jamais imaginaria ouvir novamente. A voz da filha que a vida, que o destino, lhe havia tirado. Esta é a história de um amor que nem mesmo a morte foi forte o suficiente para separar. É a história de uma mensagem que veio do além, e da paz que pode nascer do mais profundo desespero. Uma história real, que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre a vida, a morte, e a eternidade do amor. Para entender a profundidade da escuridão que viria, você precisa primeiro conhecer a luz que iluminava a vida de Clara. Imagine um café pequeno, cheirando a pão fresco e café novo, num bairro tranquilo onde todos se cumprimentam pelo nome. Esse era o mundo dela. Um mundo simples, sim, mas ricamente decorado com o bem mais precioso, o amor da sua única filha, Sofia. Aos 22 anos, Sofia não era apenas uma filha, era uma força da natureza. Cheia de vida, com sonhos que pareciam grandes demais para aquela cidade pacata, ela sonhava em ser escritora. Sua mente era um turbilhão de histórias, e sua energia, contagiante. Ela não entrava em um cômodo, ela preenchia o cômodo. E Clara? Clara era sua primeira e mais devota fã. Ela não apenas criava Sofia, ela a admirava. Acreditava nela com uma fé inabalável. Mas os sonhos grandiosos de Sofia eram equilibrados pela simplicidade dos rituais que as duas compartilhavam. E nenhum era mais sagrado do que as tardes de domingo. Era quando o café fechava, o mundo do lado de fora parava, e mãe e filha se recolhiam na varanda. O chá de camomila, sempre na xícara da avó, os livros trocados, as longas conversas que iam do trivial ao profundo. Clara guardava cada um desses momentos não como memórias, mas como tesouros. Ela os recolhia mentalmente, como quem junta pérolas raras, certa de que aquele cordão de felicidade era inquebrável, eterno. Volte agora na sua mente para a sua própria vida. Relembre aquele momento de paz absoluta, aquele instante de pura felicidade com alguém que você ama. Aquele abraço que parecia resolver tudo, aquela risada que ecoava na alma. Era exatamente assim que Clara se sentia. Ela tinha construído um universo particular de afeto, um santuário seguro onde o amor era a única lei. Ela acreditava, com todo o seu ser, que aqueles domingos infinitos na varanda durariam para sempre. O apartamento delas era a materialização desse amor. Cheirava a livros velhos, os romances que Sofia devorava, e a lavanda, o perfume suave que a jovem sempre usava. Era um cheiro de lar, de pertencimento. Na estante, não troféus ou decorações caras, mas uma moldura simples com uma foto que valia mais que todo o ouro do mundo. Clara e Sofia na praia, com o sol se pondo atrás delas, os rostos bronzeados e os sorrisos largos e despreocupados. Era a felicidade congelada em um instante. Era a prova de que a vida, naquele momento, era perfeita. E é aí que mora o perigo, não é mesmo? É quando estamos mais seguros, mais confiantes de que a felicidade é um direito conquistado, que o destino parece acordar. E ele não dá avisos. Ele não manda sinais. Ele simplesmente chega. Porque tudo isso que você acabou de ver, toda essa luz, todo esse calor, todo esse amor, estava prestes a ser apagado. De uma forma tão brutal, tão súbita e tão injusta, que Clara nem mesmo poderia imaginar no seu pior pesadelo. Ela estava prestes a aprender que o mundo pode girar de repente, e que o som de um telefone tocando numa tarde comum, pode ser o barulho do universo desabando. Existe um ditado que diz que a vida muda em um piscar de olhos.
Mas para Clara, ela não mudou. Ela desmoronou. Tudo aquilo que era sólido, tudo aquilo que era certo e belo, simplesmente se pulverizou. E o mais cruel aconteceu em um dia absolutamente comum. Uma terça-feira como qualquer outra. O céu não estava carregado, não havia presságios no ar. A vida, traiçoeira, veio roubar o que ela mais amava em um momento de completa normalidade. O toque do telefone ainda ecoava em seus ouvidos como um som fantasma, weeks, meses depois. A voz do estranho do outro lado da linha, impessoal e profissional, era um disco riscado em sua mente. Acidente de carro, curva mal feita, não resistiu. Palavras curtas, secas, brutais. Elas não carregavam o peso da existência de Sofia. Não falavam de seus sonhos, de seu riso, do seu amor pelos livros. Eram apenas um relatório técnico do fim de um universo. Uma vida, uma luz daquelas, interrompida de forma tão abrupta, tão violenta, que a mente de Clara se recusava a aceitar. E então, veio o silêncio. Um silêncio diferente de tudo. Não era paz. Era ausência. As cores do mundo literalmente sumiram para Clara. Tudo ficou em preto e branco, embaçado, como se ela estivesse sempre vendo tudo debaixo d'água. Os sons do mundo exterior, os carros, as vozes, a música, se abafaram, como se alguém tivesse colocado algodão em seus ouvidos e em sua alma. A casa, aquele santuário de amor que nós vimos há poucos minutos, transformou-se na sua própria prisão. Cada objeto não era mais um objeto, era uma faca. A xícara favorita de Sofia. O livro que ela estava lendo, marcado na página exata onde parou. O travesseiro que ainda guardava, de forma angustiante e maravilhosa, o último vestígio do seu cheiro. Clara afundou. Ela parou de lutar. Para que trabalhar? Para que ver os amigos? Nada fazia sentido. Seus dias se resumiam a uma rotina de dor: migrar da cama para o quarto de Sofia, sentar-se no chão, abraçar aquele travesseiro e chorar até não ter mais lágrimas. Ela revivia cada momento, cada conversa, cada "eu te amo" não dito. As noites eram um capítulo à parte no seu inferno particular. O silêncio se tornava ensurdecedor. Era um vácuo preenchido apenas por perguntas que ecoavam na escuridão, sem resposta, sem consolo. Por que você, minha filha? Onde você está? Você sentiu dor? Você me perdoa por não estar lá, ponto. A fé que um dia a aquecer agora parecia uma piada de mau gosto. As palavras de consolo dos outros, ela está em um lugar melhor, Deus a quis para ele, soavam vazias, ocas, quase ofensivas. Como podia existir um lugar melhor que nos braços de sua mãe? Que tipo de Deus rouba uma vida tão jovem e cheia de potencial? Clara estava completamente sozinha. Sozinha em um barco à deriva em um mar de tristeza tão vasto e escuro que ela não conseguia ver a costa. Ela já não nadava contra a correnteza, ela estava afundando, resignada, deixando a água escura e gelada levar sua vontade de viver. E é aí que eu preciso fazer uma pergunta para você, que está me ouvindo agora: até onde vai a sua fé? O que resta de uma pessoa quando tudo que dava sentido à sua existência é arrancado? Clara estava no fundo do poço. Ela tinha batido no último degrau da dor. Não havia mais para onde descer. E é sempre no momento mais escuro, quando não conseguimos mais ver absolutamente nada, que o menor clarão se torna uma luz ofuscante. Clara estava prestes a receber um sinal. Um sinal tão impossível, tão milagroso, que desafiava toda a lógica e toda a sua dor. Algo ia acontecer. Algo que nem em seus sonhos mais loucos ela poderia imaginar. Um encontro fortuito, um objeto esquecido, uma mensagem que não vinha deste mundo.
O que você faria se a pessoa que você mais ama no universo, e que partiu, encontrasse uma maneira de mandar uma mensagem para você? 1 ano. 365 dias. Para o mundo, foi uma volta completa ao redor do Sol. Para Clara, foi uma sentença cumprida em câmera lenta, num vácuo sem tempo. Ela não vivia, ela existia. Era um corpo sem alma, um mecanismo de carne e osso que respirava, comia e dormia por puro instinto de sobrevivência. A dor aguda do início havia dado lugar a uma dor surda, constante, um peso de chumbo que ela carregava no peito, todos os dias, ao acordar para um mundo que não fazia mais sentido. E então, num desses dias cinzentos, enquanto a chuva lavava o mundo do lado de fora, talvez tentando limpar uma dor que parecia eterna, Clara finalmente se decidiu a fazer o que mais temia, mexer nas caixas de Sofia. Era uma tarefa faraônica, uma agonia em cada objeto. Suas mãos tremiam ao pegar cada livro, cada caderno. Cada página virada era uma facada de saudade. Até que, dentro de um velho romance de capa gasto, o favorito de Sofia, um papel se soltou e flutuou lentamente até o chão, como uma pena. Era um panfleto simples, desbotado pelo tempo. De um centro espírita. No verso, na letra inconfundível de Sofia, um rabisco, Centro da Paz. Rua das Acácias 52. Reunião pública às quintas. Parece interessante. E a data era daquela mesma semana. O coração de Clara deu um salto. Não de esperança, mas de puro susto. Era como se a própria filha, do além, estivesse marcando um encontro com ela. Um calafrio percorreu sua espinha. O ceticismo, a dor, o medo, tudo lutava dentro dela. Mas uma força maior, uma vontade que não era dela, a impulsionou. Era como se um fio invisível, uma ligação que a morte não conseguirá quebrar, a puxasse naquela direção. O centro era simples, humilde. Cheirava a flores e velas. As pessoas à sua volta tinham olhares parecidos com o dela, de quem havia perdido algo, de quem buscava uma resposta que o mundo material não podia dar. Clara se encolheu no banco, sentindo-se uma impostora. O que ela estava fazendo ali? Aquela não era sua crença. Era um desespero de última hora. O coração, aquele velho órgão machucado, batia forte contra suas costelas, um misto de esperança aterrorizante e medo puro. A reunião transcorreu em paz. Cantos suaves, mensagens de fé e esperança. Clara quase foi embora. Até que, no final, um homem idoso, de cabelos brancos e um olhar que parecia ver através das pessoas, não para elas, se aproximou. Ele parou diante dela. Seus olhos sérios fixaram os seus. Ele não perguntou seu nome. Não precisou. Senhora. Há uma jovem aqui. Ela é muito bonita, de cabelos longos e castanhos, que balançam quando ela ri. E ela ri muito. Ela tem um sorriso que ilumina tudo ao redor. Ela me pede, insistentemente, para te dizer uma coisa. Ela diz que o chá de camomila das tardes de domingo na varanda era o momento favorito dela. Ela diz que sentia o cheiro das flores e sentia o seu amor. Clara não respirou. O mundo parou. O som sumiu. O chão pareceu abrir sob seus pés. Ninguém sabia daquele detalhe. Era um segredo só delas. Um tesouro íntimo, guardado a 7 chaves no santuário dos seus domingos. Não estava em nenhuma foto, em nenhum diário. Era dela. Era delas. E aquela frase, dita por um completo estranho, era a chave que destravou uma comporta que ela achava que jamais se abriria. As lágrimas, que ela julgara ter secado para sempre, jorraram de seus olhos num fluxo quente e incontido. Não eram lágrimas de dor.
Era um alívio tão vasto, tão profundo, que só podia ser expresso pelo choro. Ela me ditou isso. É para você. E naquele momento, naquela sala simples, com um pedaço de papel comum nas mãos, Clara soube. Ela soube. A morte não era o fim. Era apenas uma porta. E do outro lado, sua filha a amava ainda. E tinha encontrado uma maneira de atravessar o impossível para dizer isso. O mundo exterior tinha desaparecido. O barulho dos carros, o sussurro das pessoas saindo do centro, o próprio som da chuva, tudo se dissolveu em um vácuo silencioso. Para Clara, naquele instante, só existiam suas mãos trêmulas e aquele pedaço de papel, aquele envelope comum, de selo simples, que carregava dentro de si a possibilidade de um milagre, ou a crueldade definitiva. O coração dela batia com tanta força que parecia querer escapar do peito. Cada segundo alongava-se numa eternidade de terror e esperança. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo, uma respiração que cheirava a terra molhada e lágrimas, e, com uma coragem que não sabia que ainda possuía, rasgou o envelope. A letra era masculina, firme, a letra do médium. Mas as palavras, elas não eram dele. Elas pulavam do papel com uma voz que só o coração de uma mãe poderia reconhecer. Era a voz de Sofia. Sua cadência, seu jeito doce de falar, sua alma, transbordando em cada curva das letras, em cada vírgula colocada com amor. Querida mamãe, não chore por mim. Eu estou bem. Mais feliz e leve do que jamais imaginei poder estar. Aqui não há dor, só amor. É difícil explicar, é um lugar feito de pura luz e paz. Aquela tarde de domingo na varanda? Eu estava lá com você. Eu sempre estou. Sinto o cheiro do seu chá, vejo suas lágrimas, e cada lágrima sua cai como uma faca no meu coração. Por favor, não sofra assim. Quero que você saiba que o meu amor por você não morreu. Como poderia? Ele só se transformou. Tornou-se algo maior, algo que não precisa mais de um corpo para existir. Por favor, não viva no passado. Viva por mim. Viva por nós. Escreva as histórias que eu não pude terminar. Use as suas mãos para dar vida aos meus sonhos. Sorria pelos dois. Sorria ao sol, sorria para os clientes do café, sorria para a vida que ainda está aí, te esperando. Eu te amo para sempre. E o para sempre daqui é realmente para sempre. E então, aconteceu. Algo que nenhum remédio, nenhuma terapia, nenhuma palavra de consolo havia conseguido fazer. Uma paz, não como a ausência de guerra, mas como a presença de uma certeza absoluta, inundou o peito de Clara. Não foi uma sensação passageira. Foi uma revelação. Foi como se um peso físico de toneladas, que ela carregava nos ombros há um ano, simplesmente, se dissolvesse. As lágrimas não pararam, mas agora elas lavavam a ferida, não a salgavam. Ela não tinha ouvido uma voz audível. Não tinha visto um fantasma translúcido. Mas ela tinha sentido. No mais profundo do seu ser, nas fibras mais íntimas da sua alma, ela teve a certeza inabalável de que aquelas palavras eram verdadeiras. Era a sua Sofia. Era o seu amor. Era a sua menina. Ela não tinha ido embora. Ela não estava perdida num buraco negro do esquecimento. Ela apenas tinha mudado de endereço. A conexão não fora cortada, fora transformada. O amor provara ser uma força mais poderosa do que a própria morte. E eu te pergunto agora, o que é mais real? O corpo que se vai, ou o amor que permanece? A dor da ausência, ou a certeza de que um laço de alma não pode ser quebrado por algo tão trivial quanto a morte? Clara teve a sua resposta.
Uma resposta escrita na letra de um estranho, mas ditada pelo coração da filha que ela nunca deixou de amar. Mas a história não termina aqui. Porque uma mensagem do além não serve apenas para consolar. Ela serve para transformar. E a vida de Clara estava prestes a tomar um rumo que iria inspirar a todos nós. O que ela fez com aquela carta? Como ela cumpriu o pedido de Sofia? Clara saiu daquele jardim naquela noite como uma mulher renascida. A dor não tinha desaparecido magicamente. Como ela mesma diria mais tarde, o amor que temos por alguém não some quando eles partem, ele se transforma em saudade. E a saudade é uma forma de amor que dói. Mas a ferida aberta, sangrenta e havia fechado. Agora, no seu lugar, havia uma cicatriz. E cicatrizes não são marcas de fraqueza. Elas são lembranças de que sobrevivemos. Elas contam uma história. E a história de Clara era, acima de tudo, uma história de amor. Ela não reabriu o café no dia seguinte. Levou semanas. Mas ela o reabriu. E quando o fez, algo era diferente. O cheiro não era mais de tristeza, mas de flores frescas no balcão. A prateleira especial, dedicada a Sofia, não era um santuário de luto, era um altar de celebração. Dos sonhos dela, da sua paixão, da sua luz. Os clientes eram convidados a pegar um livro, ler uma história. Aos poucos, com os dedos ainda hesitantes, Clara pegou a caneta. E começou a escrever. Ela escrevia as histórias que Sofia sussurrava em seu ouvido nas madrugadas silenciosas. Ela dava vida aos personagens que a filha havia criado. Cada palavra escrita era uma conversa. Cada página finalizada, um abraço. Ela compreendeu, na sua alma, a lição mais profunda de todas: a morte não é um ponto final. É apenas uma vírgula na longa sentença de uma conexão que é eterna. Aquele envelope não era uma despedida. Era um até logo. Era um eu ainda estou aqui, mas de um jeito diferente. A psicografia não trouxe Sofia de volta em carne e osso, isso seria um milagre para os olhos, mas talvez não para o coração. O verdadeiro milagre foi que ela trouxe Clara de volta. Trouxe de volta a sua vontade de viver, de sorrir, de criar. A maior prova de amor que uma filha poderia dar, do outro lado da vida, não era uma materialização espetacular. Era simples, porém mais poderosa, missão de curar o coração partido de sua mãe. E essa, talvez, seja a maior mensagem que esta história deixa para todos nós. A de que o amor é a única força real que transcende absolutamente tudo. Que nossas conexões genuínas não são limitadas pelo plano físico. E que, às vezes, os maiores milagres não são vozes trovejantes do céu, mas sussurros suaves no coração, um pressentimento, um sonho, uma coincidência tão perfeita que não pode ser apenas coincidência. É um aceno de um ente querido dizendo: eu estou bem, e você também vai ficar, ponto. Esta narrativa nos apresenta um princípio espírita fundamental, a comunicação espiritual como instrumento de consolo e renovação da fé. Ele não se trata de reviver o passado, mas de encontrar forças para seguir em frente, sustentado pela certeza da imortalidade da alma e da continuidade dos laços afetivos. A história de Clara ilustra como uma experiência mediúnica autêntica pode operar uma cura profunda, transformando a dor paralisante em um luto ativo e cheio de propósito, onde a saudade se traduz em legado e amor em ação. Clara vive hoje. Ela escreve. Ela sorri. Ela honra a filha não chorando pelo que foi perdido, mas celebrando o que foi vivido e o que ainda está por vir, na certeza de que um reencontro alegre os aguarda no futuro. A sua história é um testemunho de que, mesmo no inverno mais escuro, a primavera encontra um jeito de florescer. O amor é a única coisa que leva conosco. Se esta mensagem de amor e esperança tocou o seu coração,
Se fez você pensar em alguém que está do outro lado, deixe um comentário dizendo até logo para essa pessoa. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir que o amor nunca morre. E para não perder nenhuma outra história como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossa jornada de fé e consolo. Um like ajuda muito a levar esta mensagem adiante. Obrigado por estar aqui.